Queridos, queridas, vocês sabem que eu sou alguém que ama a vinda do Senhor Jesus. E já há muitos anos eu gosto do assunto, gosto do tema, mas eu não vou falar de escatologia, eu vou falar de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida real. E o que está acontecendo na nossa vida real e diária é que a palavra de Deus acerca dos últimos dias está se cumprindo. Então eu não vou falar de algo vindouro, vou falar de algo que já está acontecendo ao nosso redor. Você pega a sua Bíblia, você olha para um lado, você olha para o outro, você vê as notícias, você olha para tudo que acontece ao redor, você percebe quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. E tem uma delas que a maioria delas nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós não podemos orar contra a grande tribulação, nós não podemos jejuar contra a vinda do anticristo, nós não podemos orar contra os acidentes geológicos, marítimos, que acontecerão. Nós não podemos fazer nada quanto a isso, porque o Senhor disse que vai acontecer. Vai chegar um momento vindouro em que tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, quer você creia, quer você não creia, vai acontecer porque o Senhor assim falou. Mas há um texto na Bíblia, acerca dos últimos dias, em que o Senhor Jesus, Ele diz o que vai acontecer, mas Ele dá a você e a mim uma oportunidade de tomarmos uma posição contrária àquilo que o Senhor Jesus disse que vai acontecer. Uau! O Senhor Jesus disse que vai acontecer, mas Ele abre uma brecha para você e eu falarmos: eu não aceito que isso aconteça na minha vida em nome de Jesus, e eu vou tomar um caminho diferente. E não, eu não estou pregando rebelião contra o Senhor Jesus, eu tenho temor demais para falar alguma coisa assim, eu tenho temor demais quando eu vou abrir a palavra para compartilhar com vocês, ainda mais quando ainda fica gravado, ainda vai em lugares que eu nem sei, tem pessoas que eu nem imagino assistindo, mas há um texto do Senhor tão tremendo, que eu quero convidar você a abrir comigo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, é o sermão profético do Senhor Jesus. O sermão profético do Senhor está em Mateus 24 e Mateus 25, e eu vou ler esses dois versículos. Mateus 24, versículos 10 a 12. Então nós lemos assim: o Senhor Jesus, o contexto aqui, Ele está com os seus discípulos, Ele está com Pedro, André, Tiago e João, e eles perguntaram para o Senhor Jesus que sinal que vai haver da sua vinda, que sinal vai haver dos últimos dias, e quando vai acontecer a destruição do templo. Então o Senhor, Ele está respondendo essas três questões de uma maneira muitas vezes cifrada, de umas maneiras mais claras. Toda a revelação está lá, e conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo melhor cada parte, o que cada parte diz respeito. Mas quando então o Senhor Jesus começa, Ele diz, a primeira resposta que Ele dá logo no comecinho, acerca desses dias em que nós vivemos, o Senhor diz: veja que ninguém vos engane, porque neste tempo em que vivemos o engano vai aumentar. É o versículo 3, não é o que eu estou lendo agora. O Senhor Jesus respondeu: veja que ninguém vos engane. Esse não é o tema de hoje, mas o engano vai fazer parte desta agenda dos últimos dias. Mas para chegar no ponto que eu quero compartilhar com vocês, nessas 3 semanas de jejum, o Senhor Jesus disse que nesse tempo futuro, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas agora, o texto que eu quero mesmo compartilhar com vocês é: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então veja, a iniquidade vai aumentar. E porque isso vai acontecer, porque está havendo então engano, escândalos, está havendo falsos profetas, mentiras misturadas, Ele diz então que o amor se esfriará de quase todos. Se o Senhor Jesus tivesse dito o amor se esfriará de todos, a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que aceitar e se preparar para isso. Mas quando o Senhor diz que o amor se esfriará de quase todos, a declaração dele de que o amor se esfriará, nós não temos o que fazer, o amor vai se esfriar. Mas quando Ele diz quase todos, eu creio que há uma oportunidade de você e eu nos levantarmos e falar: então comigo não vai ser em nome de Jesus. Porque se eu estou entendendo que é de quase todos e não de todos, eu quero tomar uma decisão, eu quero tomar um posicionamento, eu quero buscar a revelação para falar: do meu coração não vai esfriar em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Eu queria um amém tão mais legal que isso, sabe? Porque senão o amor vai esfriar na sua vida, querido, querida. Então, o que o Senhor pôs no meu coração é nesses
Essas 3 semanas de jejum, eu quero trazer alguns aspectos acerca desse texto, de textos associados a ele, em que nós queremos como igreja nos posicionar o seguinte: a gente pode estar tendo que cumprir protocolos, alguns de nós podem estar com medo de sair de casa, alguns de nós podem estar tendo dificuldade de congregar, alguns de nós podem estar com medo do que está acontecendo na economia, medo de quebrar, medo de falência, medo de perder emprego, medo de ficar doente. Na verdade, ninguém tem medo de Covid, todo mundo tem medo de morrer de Covid, essa que é a verdade. Ficar de Covid pode ser desagradável, dolorido, mas a maioria das pessoas sai curada, sai milhões de pessoas curadas, mas os que morrem é que assustam, e são muito menos, mas tudo bem, é verdade que gente morre. Até agora não tinha morrido ninguém que eu conhecia de perto, mas nas últimas 2 semanas morreram 2 pessoas que eu conheço. Uma que eu trabalhei 5 anos, tive muito relacionamento, um outro apóstolo que eu conheci também, participei há algum tempo de estar perto dele. Os 2 morreram de Covid. Então, ignorar que isso é fato é tolice, não podemos ser negacionistas. Mas nós como igreja, nós queremos que prudência sim, medo não, em nome de Jesus. Medo não, em nome de Jesus. E por que isso é importante? Nós vamos falar então, eu vou falar sobre, é uma trilogia esta palavra. Nesse domingo eu vou falar sobre o medo, domingo que vem eu vou falar sobre o amor, e no último domingo do jejum eu vou falar sobre nós nos últimos dias. E hoje eu vou falar sobre medo. Abra comigo agora a sua Bíblia, saia daí de onde você está, deixa um dedo aí que eu vou voltar, mas eu quero fazer uma conexão desse texto com o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 17 a 18. 1 João 4, 17 a 18. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você entende que o Senhor Jesus está te dando uma oportunidade de resistir ao medo e de não permitir que o teu coração esfrie o seu amor nos últimos dias, você precisa entender as questões espirituais que envolvem amor. Primeiro, amor não é você ficar com o coração acelerado quando você vê uma mulher linda e maravilhosa, e que inclusive eu esqueci, tem o Café com a Fúvia, segundas, terças, quartas, quintas e sextas, pelo Spotify, pelo Anchor, e você pode receber por WhatsApp também. Eu esqueci, foi bom falar disso agora, inclusive, não é? Mas não é esse tipo de amor, ou essa forma de amor, que a gente está falando acerca dos últimos dias. É o amor ágape, é o amor como um todo, é o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra que Jesus disse acerca do amor esfriar, é o amor ágape. É o amor que nós só podemos ter porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Deus é amor, Deus é ágape. Este amor é um amor que esfria nos últimos dias e que também afeta os relacionamentos afetivos, afeta os relacionamentos familiares, afeta as relações de amizade, afeta o amor dentro da própria igreja de Jesus. Eu vou falar sobre isso no último dia deste jejum. Mas aqui o que João está nos revelando é que um grande adversário do amor, um grande impedimento da manifestação do amor é o medo, e o medo manifesto nesses dias em que vivemos, ele afeta a nossa maneira de viver o amor. O amor, quem tem medo não é aperfeiçoado, quem tem medo fica em tormento, o medo produz tormento. Queridos, queridas, quando começou a pandemia, e eu queria me informar de tudo, eu ouvia todos os noticiários, e foi assustador os noticiários, porque os noticiários, eles botaram um monte de gente morta na minha sala todos os dias, e era só tragédia, só dificuldade, só ameaça, só intimidação, e eu assistia, estava tentando entender o que estava acontecendo. Aí passou um dia, 2, 3, 4, 5, 10, eu percebi que não mudava a tônica, era só falar de gente que estava morrendo, acertou, errou, o governo sabe, não sabe, o especialista sabe, não sabe, uma confusão, ninguém sabia efetivamente nada concretamente acerca do que ia acontecer naquele tempo, nos primeiros dias. E aí, Fulvio e eu tomamos a decisão de um dia, eu falei, chega,
Eu vou ouvir um noticiário para saber o que está acontecendo e acabou e é suficiente. Depois de algum tempo eu percebi que não fazia mais a menor diferença eu assistir os noticiários e eu parei de ver noticiário e fomos ler a Bíblia. Fomos ouvir louvor, fomos ouvir adoração. E sabe o que aconteceu? O medo saiu da nossa casa e eu percebi o quanto a declaração da verdade dos fatos, do que está acontecendo, as autoridades têm que informar a população, porque a maioria da população não sabe se defender espiritualmente e vai se defender normalmente com todas as práticas, com todos os protocolos e com tudo aquilo que a ciência está colocando para todos nós obedecermos, e nós respeitamos o que as autoridades falam, mas fazer tudo o que as autoridades sanitárias falam não resolve o fato de que quem fica com medo de morrer pode fazer tudo aquilo, mas vai continuar cativo do medo, vai estar banhado em álcool gel, vai ter uma máscara que vai ser de corpo inteiro, vai estar em casa com todas as portas trancadas, sem contato com ninguém, e nem isso vai assegurar que ela estará protegida e guardada de morrer. Sabe por quê? Porque ao longo da pandemia morreram milhões de pessoas de outras causas, morreram de infarto, morreram de derrame, morreram de acidente, morreram de queda, morreram de mal súbito, então ninguém consegue impedir de ser morto em qualquer momento, porque todos nós que nascemos neste planeta temos certeza de uma coisa: um dia morreremos, a não ser nós que vamos ser arrebatados em nome de Jesus, aleluia. Mas tem alguns crentes, amigos nossos, são muito apressados, eles preferiram morrer porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tudo bem, eles querem estar na nossa frente, glória a Deus, eles estão com o Senhor Jesus e vamos encontrar com Ele naquele dia, não é isso? Mas ninguém garante a própria vida, ninguém assegura que vai estar vivo amanhã. Aliás, ninguém assegura que estará vivo no fim do culto. Não faça isso, pelo amor de Jesus. Nós não garantimos nada. O que nós garantimos em vida é o que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos dá para fazer, é como nós nos posicionamos de acordo com a palavra dEle, porque o Evangelho de Jesus nunca foi exclusivamente céu na terra, mas o Evangelho de Jesus é céu no céu, é o Senhor, Ele nos garante vida eterna, Ele nos garante que o que fazemos aqui para Ele, levaremos com Ele pela eternidade, Ele nos promete que todas as coisas que nós fizermos aqui, construirmos aqui, e edificarmos aqui, serão destruídas no dia do juízo, e nós não vamos poder levar nada do que temos aqui para o céu, mas nós levaremos a presença dEle, o que fizemos para a eternidade, e esse é o chamado real do Senhor: viver a vida em obediência a Ele, viver a vida em temor a Ele, viver a vida tendo sim relacionamento com Ele pela fé, pela palavra, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos medos que assolam a humanidade, que fazem parte do pecado, mas o Senhor nos chama para vencer o medo. Por que o Senhor Jesus nos chama para vencer o medo? Porque no jardim do Getsêmani, Jesus venceu o medo mais terrível que alguém pode passar nesta vida, no corpo humano. O medo de passar o que Ele sabia que iria passar na cruz do Calvário. Jesus sabia. E Jesus começa a orar, pedindo: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus, Ele era Deus, mas Jesus, Ele era homem. Jesus igualzinho a você e a mim. Se você fica apavorado quando vai no dentista, se você já foi uma vez e foi mal atendido, e aquilo é um tormento para você. Imagine o Senhor Jesus sabendo que vai passar o que Ele foi passar na cruz do Calvário por você e por mim. Imagina Ele saber do sofrimento físico, o sofrimento emocional e o sofrimento espiritual. Ele sabia. E o Senhor Jesus na cruz do Calvário, entre outras coisas, Ele venceu o medo, porque depois que Ele orou no jardim do Getsêmani, depois que Ele percebeu que Ele não podia nem contar com os discípulos para orarem por Ele naquela hora tão difícil, naquela uma hora que Ele pediu intercessão, Ele orou e o Senhor o fortaleceu naquela situação que Ele estava passando, e Ele saiu de lá tão cheio de poder, tão convicto do que Ele ia fazer, tão sem medo, que quando Ele chega diante de Pilatos, e Pilatos fala: escuta, você não sabe que eu posso libertar você? Você não vai tentar fazer uma média aqui comigo para eu livrar você da cruz? Aí Jesus fala o quê?
Você não teria nenhuma autoridade se não fosse te dada do céu. Na verdade, o que ele quis dizer é: eu estou aqui porque inclusive o meu Pai me enviou aqui para morrer, e você não pode nem me livrar e nem me condenar. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E ele foi para a cruz, e ele foi para a cruz em silêncio, ele foi para a cruz em honra, ele foi para a cruz em dignidade, ele foi para a cruz em autoridade. Não tremeu, não tentou fugir, nem quando foi confrontado o que ele podia: você é Deus, desce da cruz. Ele falou: se eu quisesse, uma legião de anjos viria a meu favor e me tiraria da cruz. Mas ele falou que nada. Ele levou o ladrão que se converteu com ele, entregou a condenação para o outro que não quis, e subiu. Primeiro desceu e depois subiu aos céus. Louvado seja o nome do Senhor, sem medo, diante da maior ameaça que alguém neste planeta pôde vivenciar. Ele vivenciou sem medo, porque ele venceu o medo antes. Ele venceu o medo na oração, ele venceu o medo aos pés do Senhor, ele venceu o medo diante de uma situação terrível. Agora, sabe de uma coisa? Sabe como nós lidamos com o medo? Nós lidamos com o medo na expectativa que o Senhor tire da nossa frente o que nos dá o medo. Esse tipo de sentimento produz tormento, porque nós não conseguimos ser aperfeiçoados no amor do Senhor, porque se a gente espera que Ele tire aquilo que nos dá medo, e Ele não tira aquilo que nos dá medo, nós ficamos angustiados com Deus, nós sentimos que Deus não nos ama, nós pensamos que Deus nos abandonou, nós pensamos que Deus nos deixou, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. No final dessa ministração, eu quero convidar você para nessa semana meditar no Salmo 34, mas o Salmo 34 tem um versículo interessante, em que o salmista diz o seguinte: o Senhor me livrou de todos os meus temores. Essa frase era interessante. Deus não livrou do que me dava medo, o Senhor me livrou de todos os meus temores. O Senhor nos livrar dos nossos temores não significa que Ele vai tirar as coisas que nos dão medo da nossa frente, para que nós possamos estar então agora calmos e tranquilos, porque passou a ameaça. O Senhor Jesus não viveu isso, o Senhor não foi livrado da ameaça, a ameaça se tornou real. O medo da cruz, a afronta da cruz, a opressão da cruz, ele orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, e não era possível. O Senhor Deus não passou esse cálice do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus agora estava cheio de ousadia e de poder para passar o pior momento da história dele como homem, o pior momento da história de alguém que já tem andado nesse planeta, e ele venceu o medo, apesar de não ser livrado daquilo que lhe dava medo. Nas nossas orações nós queremos que Deus tire a ameaça, queremos que Deus tire o inimigo, queremos que Deus nos salve do problema, queremos que Deus nos livre daquilo que nos está afligindo, e se Ele faz isso, nós nos sentimos aliviados. Mas isso até quem não conhece a Deus sai aliviado. Até quem nunca ouviu falar de Jesus sai aliviado se o problema acaba, se a ameaça cessa. Qualquer pessoa pode experimentar isso. Isso não é manifestação do poder de Deus, isso não é manifestação de vida espiritual, isso não é expressão do que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Ele quer nos fortalecer contra as ameaças e contra os medos. Sabe por quê? Porque nos dias em que vivemos, já já o Senhor vai nos mostrar que vai haver uma grande perseguição contra a igreja de Jesus. E sabe o que vai acontecer quando a gente ficar com medo da perseguição? A perseguição não vai ser tirada. Quem não for aperfeiçoado agora para vencer o medo, não será aperfeiçoado pelo amor do Senhor naqueles dias, para entender que muitos vão morrer, muitos vão ser presos, muitos vão ser injustiçados, muitos vão perder coisas, muitos vão ouvir pessoas falando calúnias e mentiras sobre si. E sabe o que estará acontecendo de cumprimento profético naqueles dias, como a Fúvia me compartilhou essa semana? As bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aleluia. O Senhor, Ele estará nos tirando daqui e nos levando para a eternidade com mais ouro, prata e pedras preciosas. Nós vemos um tempo do Evangelho em que tudo o que diz respeito ao Evangelho tudo não,
amarrado, em nome de Jesus, em que muito do que é ensinado diz respeito só ao que acontece aqui. Só o Senhor nos dar, nos prover, nos livrar, nos cuidar, afofar nossa cama, afofar nosso travesseiro, nos dar a cobertinha, nos dar comidinha na cama, café com leite na cama. E tudo bem, o Senhor mima os seus filhos, é claro que sim. Qualquer um de nós pode compartilhar bênçãos incompreensíveis, favor do Senhor que nós não sabemos nos ser merecedores. Nós vivemos o amor, a graça, o favor do Senhor de muitas maneiras na nossa vida, mas isso não é a exclusividade do Evangelho, essa não é a essência do Evangelho, porque o Evangelho também tem confronto, o Evangelho também tem perda, o Evangelho também tem dor, o Evangelho também tem sofrimento, o Evangelho também tem dificuldade. A diferença é que nesses momentos o Senhor estará conosco. Ele disse que nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará, e Ele vai conosco, e nessas horas nós sentimos o amor de Deus que nos guarda, o amor de Deus que nos cobre, o amor de Deus que nos visita, o amor de Deus que nos transforma através das dificuldades, porque é nas dificuldades que nós crescemos de fato. Se a gente for olhar para trás na nossa vida, nós mais crescemos e aprendemos na dificuldade, na dor, na provação e no problema. Nós guardamos poucas lições das horas boas, sabe por quê? Porque as horas boas é para usufruir, as horas boas é para agradecer, as horas boas é para descansar, é para ter refrigério, é para louvar o Senhor, as horas boas é para reconhecer que veio da mão do Senhor e perseverar, servindo ao Senhor com alegria, com gratidão de coração. Mas muitas pessoas na hora boa falam: oh, glória a Deus, eu vou curtir, agora eu vou viajar, eu vou passear, eu vou ficar em casa, eu vou sair com os amigos, e parece que a bênção de Deus afasta muito crente do próprio Deus da bênção. Queridos, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Pode ser que seja resolvida a questão da Covid e que acabe tudo e que passe um tempo e que nada aconteça. Pode ser que ela tenha vindo para ficar. O fato é que em algum momento, ao longo do tempo vindouro, coisas vão vir e vão ficar, porque a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que esta situação eu estou dizendo que isso vai acontecer porque a Bíblia diz. E o Senhor, Ele está nos chamando para o fato de que estas situações vão trazer medo para as pessoas. Volte lá comigo para Mateus, porque o que está acontecendo é uma coisa interessante. O Senhor Jesus, Ele disse, em Mateus 24, que a causa do amor se esfriar é porque se multiplicará a iniquidade. A iniquidade, a palavra grega aqui é a palavra anomia, e esta palavra significa a condição daquele que não cumpre a lei. Pode ser porque não conhece a lei, mas ele não cumpre a lei porque ele quer transgredir a lei, porque ele tem desprezo pela lei, e porque a violação da lei lhe dá prazer. E aqui nós temos iniquidade e nós temos maldade. E nós vemos dias em que muitas pessoas começam, e até mesmo em muitos países, governantes transgridem as próprias leis dos seus próprios países, pessoas em posição de autoridade transgridem a lei, outras pessoas fazem o que querem e aparentemente não acontece nada do que deveria acontecer, e esta é uma marca dos últimos dias. A iniquidade vai aumentar, e essa sensação muitas vezes de estar debaixo de ameaças, ou estar diante de um Estado em que talvez o Estado não vai cuidar de mim, e as leis estão sendo quebradas, é uma marca dos últimos dias, e que afeta a confiança das pessoas, a segurança das pessoas, e leva as pessoas ao medo. Algumas vezes, alguns anos atrás em São Paulo, teve um movimento de quebra-quebra que quebraram muitas coisas, quebraram lojas, quebraram negócios de gente grande, gente pequena, quebraram carros de pessoas, estragaram tudo, tacaram fogo num monte de coisa. Nos Estados Unidos acontecendo isso, na Europa acontecendo isso. São pontos que aconteceram. Mas quando isso acontece, imagina a pessoa que está lá e tem 200 pessoas tacando fogo na sua casa, ou quebrando todo o seu carro, ou agredindo familiares, e aparentemente a polícia não faz nada, o Estado não faz nada, o governo não faz nada, e fica tudo por isso mesmo. Imagina isso aumentando, imagina isso ficando amplificado em vários lugares, o medo como vai crescer, como a opressão vai se estabelecer, e a Bíblia diz que isso vai acontecer em algum momento. O que eu quero trazer para você? A iniquidade vai aumentar, e nós não podemos orar contra isso, mas o amor esfriará de quase todos, mas da sua vida e da minha vida não vai esfriar. Como é que nós fazemos isso? Hoje eu estou denunciando o medo aqui.
Hoje eu estou trazendo a primeira parte, porque se você não for aperfeiçoado no amor, o medo vai tomar conta da sua vida. Mas se você entender então quem você é em Cristo, se você decidir eu vou me posicionar na palavra de Deus, e o medo não vai controlar a minha vida, eu não tenho medo de sair de casa se eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, eu não tenho medo de estar com as pessoas da fé se eu cuidar de como eu tenho que cuidar, eu não vou ter medo de fazer o que o Senhor me chama a fazer, porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me cuida. Se der tudo aparentemente errado e eu adoecer e eu morrer, o que isso significa? Significa que eu fui para o céu, eu estou com o Senhor, tenho vida eterna, estou livre desse corpo. O que me poderá fazer o homem? O Evangelho de Jesus nos torna invencíveis e inadministráveis, porque quem nasceu em Jesus Cristo não se sujeita ao medo, não se sujeita ao medo da morte, porque morrer é lucro, como diz Paulo. Nós não temos apego a nada desta vida, se sabemos quem somos. Agora, o crente que tem medo de morrer está preso. O crente que não tem convicção da sua salvação, ele não entendeu ainda o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não entendeu ainda a sua posição, então ele precisa discutir se é governo de direita, de esquerda, de centro ou de diagonal, tira esse, põe aquele, chama um especialista. Eu quero segurança, eu quero a vacina, eu quero uma lei que me proteja, morte a todo mundo que está chegando perto de mim sem máscara, e quem faz isso está apavorado, quem faz isso tem medo. E é compreensível de pessoas que não têm esperança. É por isso que nós temos que nesses dias nos levantar para pregar o amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Nós não fazemos parte das mesmas discussões ideológicas, políticas, médicas, isso é perda de tempo. Nós somos do Senhor, nós somos do reino, nós temos um reino mais alto, nós já lemos o livro até o fim, nós conhecemos o último capítulo, no último capítulo o Senhor vence, o Senhor ganha, o Senhor estabelece a sua vontade, Ele é Senhor, nós sabemos o fim da história, eles não sabem, e nós precisamos contar para eles a verdade é Jesus Cristo crucificado. A verdade é o meu pecado sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. A verdade é que Ele morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Sim, o Senhor tem saúde. Nós oramos e vimos tantas pessoas lá no grupo de WhatsApp, pessoas foram curadas de Covid, muita gente, quem acompanhou as lives viu, muitas pessoas foram curadas de Covid, glória a Deus. Vimos pessoas que morreram, o Senhor sabe todas as coisas. O fato é que se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero convidar você para nesses dias, qual é a reflexão que eu quero trazer para você hoje? Nós como igreja, nós temos que crescer no amor do Senhor, e eu sei que é difícil a gente expressar amor desse jeito. Eu olho, toda vez que eu venho pregar eu fico angustiado, todo domingo eu falo, não, domingo que vem eu não vou falar isso, mas eu olho para a carinha de vocês, todo mundo com máscara, eu vejo uns olhinhos, vejo umas coisas assim, é difícil fazer isso. E eu imagino e eu sei o quanto isso é difícil de a gente ter um convívio de amor. Nós somos uma igreja amorosa, nós somos uma igreja calorosa, nós somos uma igreja de abraçar e de beijar, nós somos uma igreja de expressar a manifestação do amor de Cristo em nós. Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos que saudar uns aos outros com o ósculo santo, nós damos curso disso, porque isso faz parte da nossa cultura, nós amamos fazer isso. Nesse tempo nós não podemos fazer isso e está tudo certo, mas isso não nos impede de vencer o medo e de chegar o perto que nós podemos falar, e a gente pode declarar: Deus te abençoe, e a gente pode com os nossos olhos queimar de amor e transbordar de amor e falar: olha, eu estou aqui todo paramentado, mas eu continuo te amando porque eu não tenho medo de você. Querido, nós não somos uma ameaça um para o outro. O que o diabo está querendo fazer, aproveitando essa situação, é que um outro ser humano, teu irmão em Cristo, pareça uma ameaça para você, e você quer ficar longe dele, você não quer nem tocá-lo, você não quer nem que ele ore mesmo por você. Ora de longe por mim, fala por mim aqui. Por quê? Porque estamos sendo assolados pelo medo para nos paralisar, e nós não aceitamos isso nas nossas vidas em nome de Jesus. O medo é um espírito, o medo é um demônio. Paulo fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente saudável. Aquele texto é tremendo. Uma mente saudável é a gente olhar o que está acontecendo e discernir o que está em curso. Sim,
há uma pandemia. Sim, as autoridades estão tomando medidas. Sim, nós respeitamos o que eles estão fazendo. Sim, nós vamos nos mover com prudência. Mas não, nós não aceitamos o medo. Nós não tememos, porque se nós tememos, nós vamos perder muito do amor do Senhor em nós. Vamos perder do amor uns com os outros. E o medo não vai nos paralisar em nome de Jesus. Prudência sim, medo não. Mas na verdade, e eu quero fechar com isso, o que o Senhor colocou no meu coração é justamente o fato de que, quando chegar a hora, esta opressão que vem, que faz com que o amor esfrie, é como um avanço assim, de uma cavalaria, é como uma coisa quase que incontrolável. E foi interessante que domingo passado, enquanto a gente estava orando aqui, a Andréia teve uma visão, e na visão dela ela via como se fosse o povo avançando num lugar assim aberto e descampado, e tinha um grande exército vindo do outro lado. E apesar de que aquele exército estivesse vindo, nós éramos vencedores. Nós sabíamos que a gente ia conseguir passar por aquela situação. Embora aquele filme fosse um filme difícil de olhar e de entender, estou correto com a palavra? E esta frase, ou esta palavra, ou este acontecimento, tem uma figura profética que eu quero compartilhar com vocês, já encerrando, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 3. 2 Crônicas 20, 1 a 3 diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avistaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, e da além do mar, e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar e em Engedi. Então Josafá teve medo. E quando Josafá teve medo, o que ele fez? Se pôs a buscar ao Senhor. Aleluia. Mas o que ele fez também? Apregou o jejum em todo o Judá. Era verdade o medo, era verdade a ameaça, tudo era uma realidade, e veio a informação, veio o aviso, veio o anúncio. E o Josafá podia ter reunido todos os caras de guerra dele, podia ter chamado os generais, podia ter se preparado para a batalha, preparar uma estratégia de guerra, ou podia ter preparado uma estratégia de fuga. Ele tinha um certo tempo, veio o aviso, mas o que ele fez? Ele não teve medo, porque ele teve medo. Ele teve medo, mas ele venceu o medo quando ele foi buscar o Senhor. Não há outro lugar para vencer o medo que não seja buscando ao Senhor. E o que estava diante dele era algo tão grandioso que, além de buscar o Senhor, ele apregou um jejum. E quando chega ali no versículo 14, depois leia o texto inteiro, eu recomendo, vale a pena. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Sabe o que acontece quando você busca o Senhor? Ele fala. Aleluia. Agora, sabe o lugar que ele fala muito? Ele fala no meio da congregação. É por isso que nós não podemos deixar de congregar, ainda mais quando o dia vai chegando, quando as coisas estão ficando difíceis, quando eu vou ficar em casa porque eu estou com medo de ir na igreja, eu estou com medo de congregar no prédio, fico em casa, eu não vou, e aí nós perdemos coisas que acontecem somente aqui, quando nós estamos juntos no meio da congregação. O Senhor levanta a palavra, seja de quem está pregando, de quem está ministrando, de quem está do seu lado, de quem está te dando boas-vindas, de quem está servindo. Deus pode falar das maneiras mais surpreendentes dentro da congregação, porque Deus não precisa só do pregador para falar. Deus precisa de coração que tenha desejo de ouvir, e um coração com desejo de ouvir, o Senhor vai falar através de qualquer pessoa no meio da congregação. Aleluia, porque Ele fala, Ele é um Deus que fala, é um Deus verdadeiro. E Ele está dizendo então o que aqui? Depois disso, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias. Vocês que estão grávidas, tem vários nomes para escolher aqui. Levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Querido, querida,
Quando nós trazemos o Senhor para a nossa luta, nós não estamos sós. Quando nós confiamos no Senhor, o nosso medo, porque não é errado sentir medo. Errado é abraçar o medo, é pôr o medo para dormir na sua cama, é pôr o medo para almoçar com você, é pôr o medo no seu carro, é pôr o medo no trabalho, é pôr o medo no lazer, é ficar o tempo todo andando com medo. Ter medo faz parte deste corpo que a gente vive, mas o que nós fazemos com ele é que é a nossa decisão. E quando nós entregamos ao Senhor, muitas vezes o Senhor faz algo assim estrondoso como ele fez com Josafá. Se você não conhece a história, Josafá ficou tão cheio da resposta do Senhor, tão ousado na resposta que o Senhor ia dar vitória, que ele foi contra o inimigo. Agora sabe o que ele fez? Ele não colocou os melhores do exército na frente do exército ele mandou os cantores. Os cantores foram adorando ao Senhor na frente de batalha. Aquele lugar é onde morrem os primeiros caras. Eles não estavam paramentados, aparentemente, eles não tinham armadura, eles não eram treinados na guerra, eles não eram treinados em escudos, eles não tinham espadas, mas eles tinham a proteção do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. E então eles avançaram naquela guerra, e eles avançaram cantando, eles avançaram adorando o Senhor, porque eles sabiam que a vitória era deles, a vitória estava dada, porque o Senhor falou, aleluia! O Senhor falou. Você tem luta essa semana? Você está com medo da luta dessa semana? Você veio buscar o Senhor. E o Senhor te diz que Ele pode tirar todos os teus temores. Hoje, agora. Ele pode tirar. Como Ele vai te dar a vitória, eu não sei. Eu tenho algumas coisas na minha vida alongadas que por muito tempo me deram temores, mas faz uns 9 a 10 meses que esse texto de Salmo 34 virou tão rema na minha vida, que sabe quantos deles já foram resolvidos até agora? Nenhum. Agora sabe quanto medo eu tenho disso agora? Zero. Quando o medo tenta voltar, eu lembro do texto, eu lembro da promessa, eu lembro da palavra. Mas por conta disso, umas 2 semanas atrás, me defrontei diante de uma situação que eu não posso nem testemunhar, de tão complexa que era. E eu cometi um erro. Não foi pecado, então você não vai me entender. E naquela madrugada eu fiquei angustiado com o Senhor. E eu clamei ao Senhor, eu fui orar a Deus, eu falei, meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? Na semana anterior, Deus falou com a Fúvia, e falou, quanto tempo teu marido está orando em línguas? Falou assim, me chamou de teu marido, não me chamou nem pelo nome, que eu estava errado, né? Falou, teu marido, quanto? Ela veio falar comigo. E eu falei, meu Deus, eu preciso orar mais, e comecei a orar em línguas. Aumentei meu tempo. Isso foi antes. Aí essa situação que eu estou passando aconteceu numa terça-feira. Na madrugada da terça-feira eu entendi o que tinha acontecido. E o Senhor falou no dia seguinte, não faz nada. A Fúvia foi orar ao Senhor, fica quieto, porque eu já ia tentar consertar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quarta-feira, parecia que ninguém tinha percebido. Na quinta-feira, parecia que ninguém tinha percebido. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu falei, espera. Antes que eu precisasse, o Senhor me livrou. Antes que eu fizesse qualquer coisa, Ele agiu. Porque quando nós oramos ao Senhor, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós nem sabemos o que vai acontecer, Ele já sabe, e já tem livramento, e já tem provisão. O que nós vamos temer nessa vida? O que nos pode fazer o homem? Quem nós vamos temer? Quem nós vamos temer? O que você vai fazer com isso agora? Eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo. Do que você tem medo hoje? Você sabe que medo ele aparece transvestido de muitas coisas, com muitas roupagens. O medo, a ansiedade é medo. A timidez é medo. Medo de Covid, medo de morrer é medo. Medo das pessoas. Medo da solidão por causa das pessoas ou por causa do Covid. Medo de abandono nessa situação que estamos vivendo na sua velhice.
Medo que não venha a vacina, medo que venha a vacina e seja obrigatória. Medo de desemprego, medo de falência, medo de uma nova quarentena, medo de não ser liberto do seu pecado, medo de não ser liberto do seu vício, medo de pregar o evangelho, medo de perseguição, medo de servir ao Senhor, medo de não servir ao Senhor, medo do fim do mundo. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Eu quero te convidar para fazer o seguinte: se você tem alguma área da sua vida que realmente há um medo que te prende, que realmente há algo que você sabe que te afeta, e que te produz tormento, e que te impede de receber o amor de Deus plenamente, eu quero te convidar para você ficar em pé onde você está, porque nós vamos orar sobre isso hoje. Se é você, fica de pé, nós vamos orar sobre isso agora, em nome de Jesus. Não tenha medo de tentar lutar contra o seu medo, porque o seu medo vai tentar te prender para que você não o vença. Não é vergonha ficar de pé, muito pelo contrário. Eu estaria em pé 3 vezes já. Glória a Deus. Então eu vou te convidar a orar comigo, mesmo você que está em casa, se isso é seu, se falou com você, é com você também. Faça esse movimento e diga assim, você que está aqui agora: nós vamos entrar numa campanha de jejum, nós vamos passar 3 semanas e nós vamos orar sobre isso. E eu quero te convidar para você fazer um propósito seu com Deus, para que a partir de hoje, desta oração, você estabeleça um processo de vitória contra o medo em nome de Jesus. Pode ser que Deus te dê a vitória agora, você vai orar comigo e já vai acabar agora, você já vai se perceber liberto disso. Talvez você tenha que ainda ao longo dos próximos dias perseverar na sua posição e na sua luta, e o jejum vai te ajudar a você estabelecer essa vitória. Glória a Deus também. O que eu te garanto é o seguinte: se você fizer isso em fé, o Senhor vai te livrar de todos os teus temores, como a palavra de Deus disse. Para alguns de vocês, Deus vai resolver a situação de uma forma sobrenatural, vai ser um milagre, vai ser impossível e vai acontecer. Para outros de vocês a situação não vai mudar, mas porque você não vai mais ter medo, você vai ter clareza para entender o adversário, você vai ter clareza para compreender o que está acontecendo, e Deus vai te dar uma estratégia de vitória contra o medo que você agora vai enfrentar e vai vencer sem medo, em nome de Jesus. Você está entendendo isso comigo?